Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de medição eletroeletrônica. Eu sou o professor Moacir Pereira do IFPB Campus Campina Grande. Hoje nós vamos tratar sobre uma, uma abordagem, como é que eu poderia dizer, uma apresentação prática, uma, uma visão para motivar vocês sobre o uso dos assuntos que nós estamos estudando, ok? Nunca é demais lembrar aquela nossa imagenzinha, vou colocar aqui para ela, ok? Lembra que na aula passada eu complementei a nossa imagem dizendo que a engenharia faz uso das ciências a partir da matemática, física, química, entre outras, ok? Então, uma forte habilidade que o engenheiro, que a engenheira tem que ter, é utilizar a matemática para descrever as relações das coisas que eventualmente você encontra no mundo. E na aula de hoje eu vou apresentar para vocês uma relação matemática muito utilizada na engenharia, que nos é fornecida mais especificamente pela física, para a gente lidar com três grandezas que a gente vai trabalhar muito comumente na disciplina de medição eletroeletrônica, ok? Então vamos lá. Veja só, vamos motivá-los para o contexto da nossa aula de hoje. Vamos colocar aqui uma motivação, ok? Veja só, suponha que nós tenhamos esse componente aqui que vocês todos já conhecem, tá? Uma pilha, ok? Se nós tivermos uma resistência elétrica, que também vocês eventualmente já conhecem esse componente elétrico-eletrônico lá da Física 3 do ensino médio, né? A gente vai trabalhar bastante, vai ser muito recorrente o uso da resistência elétrica em nossas disciplinas, ok? Se pegarmos essa pilha, essa resistência elétrica, e ligarmos fios, né, conectando os terminais da resistência aos terminais da bateria, né, de tal forma que a gente monte um circuito, ok? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é a relação matemática que estabelece o funcionamento, a dinâmica entre as grandezas elétricas e eletrônicas que a gente vai encontrar nesse exemplo aqui que a gente está mostrando para vocês? Ou seja, qual é a corrente elétrica que vai passar nessa resistência? Qual é a tensão elétrica nos terminais dessa resistência? Qual é a tensão que vai eventualmente estar disponível nos terminais dessa resistência? Então, uma relação matemática muito comum e muito utilizada em nossas disciplinas será a lei de Ohm, ok? Vamos colocar aqui e eu vou apresentar ela, vou relembrar ela para vocês. Vocês já conhecem a lei de Ohm, ok? Então, tá aqui, lei de Ohm, ok? A lei de Ohm diz que a tensão medida, tá, nos terminais de um resistor é dada por a tensão é igual ao valor da resistência, tá, vezes a corrente elétrica que atravessa essa resistência. Então, como eu falei para vocês, essa é uma relação matemática fundamental que estabelece, digamos assim, uma função, uma relação matemática entre as grandezas tensões, né, entre as grandezas de tensão, resistência e corrente, ok? Só lembrando, a unidade, né,
de tensão é volts, a unidade de resistência elétrica é ohm e a unidade de corrente é o ampere, ok? Em vários cálculos, em várias situações que nós vamos trabalhar aqui na disciplina, a gente vai lidar com números, tá? De tensão, resistência e corrente, que a gente vai utilizar muito o que a gente estudou nas aulas anteriores. Ou seja, a gente vai ter que operar muitos números que estão escritos na forma de notação científica ou utilizando os múltiplos e submúltiplos, ok? Então, a lei fundamental que estabelece a relação entre tensão, resistência e corrente, neste circuito que eu mostrei para vocês ainda há pouco, e em tantos outros exemplos, é dado pela lei de Ohm, ok? Essa é uma relação fundamental que todos vocês eventualmente já encontraram, já trabalharam com elas no ensino médio, em outros momentos. Nesse primeiro momento inicial da nossa disciplina, a gente vai tomar essa relação entre as grandezas elétricas, que a gente vai trabalhar na disciplina, para entender uma série de fenômenos, ok? Para vocês entenderem como isso é bacana, por exemplo, a partir de uma relação matemática como essa, uma vez que eu domino a matemática associada a esses números, a relação entre os componentes físicos, né, e as grandezas, eu posso implementar, por exemplo, esta equação em um simulador e muitas vezes eu posso analisar todo o comportamento de um circuito a partir de um simulador, tá? Sem precisar equacionar, sem precisar descrever inicialmente todo o comportamento de um circuito a partir da matemática. Eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, montar um circuito como nós montamos ainda há pouco, né? Que aí eu vou desenhar um circuito elétrico equivalente, né? Uma fonte de tensão, que a gente associa à bateria, ok? Os fios, que a gente interliga os terminais da bateria aos terminais da resistência, ok? Essa fonte, essa bateria que nós utilizamos, né? A gente vai representar assim como tensão da fonte, isso aqui como resistência e aí os outros componentes que eu falei ainda há pouco. Naturalmente, essa fonte aqui que a gente está trabalhando, a gente tem uma tensão de 1,5 volts. Né? Eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor de vocês enxergarem. 1,5 volts, ok? Essa resistência elétrica que a gente vai utilizar aqui nos nossos cálculos, tá? Ela tem um valor de 1,8 kilo ohms, tá? É muito comum na prática, né? É muito comum na literatura, é muito comum nos manuais, ao invés da resistência elétrica vir expressa dessa forma, ela vem expressa assim, ó, 1K8 ohms, ok? Ou seja, esse valor é a mesma coisa que 1,8K. Lembra que esse K aqui é aquele múltiplo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, na nossa motivação, a pergunta é: qual é a corrente que passa nesse circuito? Ok? Então, veja, eu tenho tensão, eu tenho resistência e eu tenho uma variável que eu não conheço. Ou seja, da minha lei de Ohm, eu tenho esta variável e tenho esta variável. Eu preciso encontrar esta outra grandeza, essa outra variável, referente à corrente que passa na resistência. Então, muito fácil de operar o que a gente tem aqui. A gente percebe que, como é um circuito série, esta fonte, o valor desta bateria, está diretamente aplicado à resistência. Ou seja, a tensão sobre a resistência, a tensão aplicada aos terminais da resistência é 1,5 volts. Então,
Vamos resolver aqui, né? A tensão sobre a resistência é o valor da resistência vezes a corrente sobre a resistência R, né? Que é a nossa incógnita. Então, aqui eu tenho 1,5 volts, certo? A minha resistência é 1,8 kilo ohms. Eu não vou colocar a unidade, vou apenas colocar o número e o múltiplo, tá? Vezes a corrente. Então, operando isso daqui, né? Ou seja, isso daqui está multiplicando a corrente, vai passar dividindo a tensão, eu fico com 1,5 dividido por 1,8 kΩ. Isso daqui é a mesma coisa que 1,5 dividido por 1,8 vezes 10 a terceira, ok? Porque o quilo é a potência de 10 com expoente 3, ok? Com expoente 3. Vamos aqui operar, realizar aqui essa operação. Naturalmente, como é que a gente faz isso daqui? Essa potência de 10 aqui está no denominador, né? Ela vai passar para o numerador, né? Com o sinal, né? O valor do seu expoente negativo, ok? Então, eu vou ficar com 1,5 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 3. Utilizando aqui nossa calculadorinha para fazer nossas contas, eu tenho 1,5 dividido por 1,8, ok? Eu vou arredondar para duas casas decimais, ok? Duas casas decimais. Então, eu vou ficar com 0,83. Veja que aqui eu tenho um submúltiplo agora que é 10 a menos 3, que é o mili. Eu falei para vocês, né, que ainda há pouco as unidades das grandezas que a gente está trabalhando. A unidade de tensão é volts, que a gente abrevia por V. A unidade de resistência é o ohm, que a gente abrevia pelo símbolo ômega, né? E a corrente e o símbolo, a unidade da corrente é o ampere, que a gente abrevia por A. Então, a gente tem como resultado que a nossa corrente é 0,83 miliampere. Ok, pessoal? Então, vejam aí que a gente já utilizou nesse nosso exemplo aqui de motivação, né, e especificamente nessa relação matemática, alguns números, algumas formas de operacionalizar números com potência de 10 que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, como eu disse também, a partir desta relação matemática, é muito fácil você implementar ela em um computador, em um simulador e trabalhar e analisar todo esse circuito aqui, tá? Fazendo uso de um simulador. Olha só, um simulador que eu sugiro e utilizo bastante em nossas aulas é o simulador da Universidade, né, de Colômbia. Se eu não me engano, é isso daqui. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Vocês vão entrar aí em FET, vão procurar no Google FET Interactive Solutions, Simulation, desculpa, tá? E vão procurar na parte de simulações de física, eletricidade, ímãs e circuitos. Então vocês vão encontrar especificamente essa simulação aí, ó, que é um kit para montar um circuito DC, um laboratório virtual. Deixa eu só fechar isso daqui, ok? Então, quando você clicar, a simulação vai iniciar. Beleza, então veja que nesse simulador nós temos todos os elementos que apresentamos para vocês ainda há pouco. Temos uma bateria, uma pilha especificamente, temos uma resistência, ok? Temos uma resistência e temos os fios. Vamos colocar aqui um fio aqui,
fio aqui, e para conectar eles, eu vou colocar esse aqui, esse outro aqui, tá? E para enriquecer ainda mais o nosso exemplo, eu vou colocar um interruptor. Ok? Vou colocar aqui um interruptor para controlar, digamos assim, a passagem da corrente elétrica em nosso circuito. Ok? Vamos ver aqui, essa pilha tem uma tensão aqui, ele está dizendo que tem uma tensão de 9 volts. Deixe-me ajustar aqui, colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 1.5 volts conforme o exemplo que a gente trabalhou. Bom, está ajustado aqui 1.5 volts. O valor dessa resistência está aqui 10 ohms. Deixe-me ver se eu consigo ajustar aqui para o valor. Né? Opa, não vou conseguir ajustar então para o valor que a gente trabalhou em nossos cálculos. Mas eu vou fazer assim. Né? Ao invés de trabalhar com 1,8K, né, eu vou trabalhar com 18 ohms, ou seja, um múltiplo, tá, de 1,8K. Será que a gente consegue 180K? Consegue não, só até 120. Vamos colocar aqui até 18 ohms. Então a gente tem, na realidade, essa resistência que a gente vai trabalhar aqui no nosso circuito, ela é um múltiplo da nossa resistência, ou seja, a razão de proporção entre o resistor aqui da nossa simulação e o resistor que nós consideramos nos nossos cálculos, né, a gente tem uma proporção aí de quanto? 1.800, não é isso? Para 18 ohms, ou seja, a proporção é de 100 vezes. Okay? Então, só voltando aqui para a gente entender melhor esse ajuste que nós vamos fazer aqui na nossa simulação, olhando aqui na tela, ó, então ao invés de utilizar 1,8K, a gente vai utilizar 18 ohms. Então, se nós tivéssemos feito os cálculos, né, utilizando 18 ohms, aqui, ao invés de 1,8, iria aparecer 18, né? Então, quando nós fizéssemos essas contas, essa corrente aqui vai dar 100 vezes maior, ok? Vai dar 100 vezes maior. Eu vou deixar a perguntinha no ar, e aí, por exemplo, a gente vai da mesma forma que nós fizemos aqui dos nossos cálculos, encontrar o valor da corrente no simulador. A pergunta que eu faço para vocês é, se a nossa resistência é 100 vezes menor, né, a resistência que nós vamos utilizar no simulador é 100 vezes menor do que a que nós utilizamos no cálculo. Qual vai ser então a corrente medida, tá, aqui no nosso simulador? Vai ser 100 vezes maior do que a que nós encontramos aqui. Ou seja, quanto menor a resistência, maior a corrente. Por quê? Porque se a gente reescrever essa relação aqui, desculpa, se a gente escrever essa relação aqui assim, ó, corrente é tensão sobre resistência. Então, se a minha resistência na realidade diminui, a minha corrente vai aumentar. São relações inversamente proporcionais. Como a minha resistência diminuiu 100 vezes, a minha corrente também vai aumentar 100 vezes, ok? Vamos lá para o simulador. Então, voltando aqui para o simulador, quando eu pressionar a chave, só um minuto. Quando eu pressionar aqui a chave, pressionei a chave, como é que eu sei que está passando uma corrente conforme o valor esperado? Um dos pontos da nossa aula de hoje é exatamente motivar vocês para visualizar, para vocês começarem a perceber como nós vamos começar a utilizar os instrumentos da nossa disciplina. Né? Lembra que uma consideração que a gente fez no início dos nossos cálculos é que a tensão sobre essa resistência é exatamente igual à tensão da pilha.
Vamos lá, eu vou pegar aqui um voltímetro, que é o instrumento que a gente vai utilizar para medir tensão, conforme que a gente tem na lei de Ohm. Vou colocar essa ponta de prova aqui, ó, e essa outra ponta de prova aqui na resistência. Então, o que é que o nosso multímetro aqui está indicando? Está indicando que a tensão sobre a resistência é 1,5, que é exatamente o valor da tensão sobre a pilha, certo? Eu vou colocar outro instrumento, que é o instrumento para medir corrente elétrica. O instrumento que a gente utiliza para medir corrente elétrica é o amperímetro, ok? Tá ele aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou tirar, deixa eu ver aqui como é que eu apago esse componente. Apaguei. Vou colocar o nosso amperímetro. Vou aqui abrir a chave, tá? Vou colocar aqui o amperímetro. Deixa eu ver aqui se eu consigo alinhar. Para ficar aqui bem bonitinho. Pronto. Veja aqui, como a chave está aberta, certo? Não há passagem de corrente, o nosso amperímetro já indica 0 ampere. Vamos fechar aqui a chave. Opa! Então, olha só, o multímetro, desculpa, o amperímetro está nos mostrando uma indicação de que o valor da corrente é 0,08 ampere. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso daqui na forma de submúltiplo. Será? Deixa eu ver aqui. Não consigo. Mas vamos analisar então aqui nosso resultado, certo? Então, só confirmando, a tensão sobre a resistência, conforme a gente considerou, a gente assumiu, é a tensão da pilha, ok? A corrente medida é 0,08 ampere, certinho? A gente vai voltar para os nossos cálculos e analisar a nossa simulação e ver se o resultado encontrado aqui para a corrente encontrada aqui no simulador é coerente com os resultados que nós trabalhamos nos nossos cálculos. Vamos aqui. Vou voltar aqui para os cálculos. Então, olha só. Vamos aqui refazer as nossas continhas, tá? Só para reforçar que a gente vem trabalhando. Então, a nossa corrente sobre a resistência é a tensão sobre ela, que deu 1,5 volts, e o valor do resistor é quantos? É quanto? 18 ohms, ok? Se nós puxarmos aqui nossa calculadora, vou apagar aqui, 1,5 dividido por 18, ok? Isso dá quanto? 0,083. Vou colocar mais outra casa, tá? Então, 0,083. Veja que nossa calculadora aqui representou o resultado sem considerar o expoente de 10. Veja que aqui não está aparecendo nada. Então, o resultado é diretamente esse daqui. Se a gente pegar esse resultado que está aqui e a gente for colocar ele na forma de notação científica, vamos lá, deslocando a vírgula para a direita, vamos lá, um salto, dois saltos, então eu tenho 8,33 vezes 10 a menos 2 amperes, ok? Então, na forma de representação científica, né, temos esse resultado aqui. Só que essa potência aqui de 10 com expoente 2 não dá para representar sobre a forma de submúltiplo, tá? Vamos voltar para cá e realizar mais um deslocamento na vírgula. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, a gente tem... Licença. A gente tem o que? A gente tem 83,3, tá? Como houve 1, 2, 3 saltos para a direita, o expoente aqui vai ser 10 a menos 3 ampere. Isso daqui é a mesma coisa que 83,3 miliampere. Não é isso?
A gente havia falado anteriormente que a relação da resistência que a gente tinha considerado inicialmente, dessa para este valor aqui, desse valor para esse valor, que é o que está no simulador, é uma relação de 100 vezes, tá? E com este valor, nós encontramos 0,83 mA. 0,83 mA. Então, a corrente encontrada com 1,8 ohms, 18 ohms, desculpa, né, deu 83,3 mA. Então, deu de fato 100 vezes maior do que esse valor aqui em cima, certinho? Percebam, pessoal, além desse fato aí que a gente apresentou para vocês, que quando a gente realizou os cálculos utilizando a calculadora, né, aqui na calculadora, aparecem várias casas decimais. A gente fez essa aproximação aqui, ó. Então, inerentemente, tanto neste cálculo quanto nesse cálculo daqui, a gente fez aproximações. E estas aproximações vão gerar o quê? Erros. Naturalmente, se eu não estabelecer para você uma quantidade mínima de casas decimais depois da vírgula, como este caso daqui, tá? Como este caso, e um outro colega seu fizer os mesmos cálculos, considerando o mesmo circuito, mas trabalhar com mais casas decimais ou menos casas decimais, os resultados podem ser diferentes. Tem que ser, as ordens de grandeza têm que ser aproximadas, mas os resultados podem ser consideravelmente diferentes. Então, é importante você, sempre que for realizar seus cálculos utilizando aproximações, ter cuidado com elas para que esses erros não se propaguem. Cada vez mais a gente vai trabalhar em aulas posteriores uma abordagem sobre os erros de cálculos e os erros de medição, certo? Mas já antecipando para vocês, pelo exemplo que vocês estão vendo aqui, a gente tem um claro problema de que resultados matemáticos e suas aproximações podem eventualmente e vão necessariamente implicar em erros, ok? Então, só voltando aqui para a simulação que a gente fez e discutindo aqui o resultado que a gente tem, ó, veja que o nosso amperímetro está nos mostrando, né, o valor da corrente que ele mede com duas casas decimais, tá? Ou seja, ele mostra para a gente 0,08 ampere. O que é que acontece? Deixa eu ver aqui. Pronto, então aqui eu estou vendo os valores dos componentes, né, conforme calculado, mas infelizmente o amperímetro aqui não mostra essa medição numa resolução melhor, numa resolução maior. Assunto também de outras aulas que a gente vai trabalhar para frente. Mas observe que a ordem de grandeza, tá? 0,08 ampere é a mesma ordem de grandeza dos valores que nós encontramos em nossos cálculos, tá? Ou seja, está aqui na calculadora, vocês podem verificar 0,08 ampere. O nosso amperímetro está mostrando até esta casa decimal aqui. Todas as outras, ele está, no caso, ocultando, né? Não está exibindo essas casas decimais para a gente. Então, por isso, reforço mais uma vez que esses procedimentos de medição, esses procedimentos de cálculo podem gerar erros. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido que em um cenário, eventualmente, que vocês já trabalharam de assuntos anteriores, como é o caso da lei de Ohm, né? Isso serve de motivação, né? Isso serve de início para a gente tomar várias relações matemáticas que nós aprendemos em momentos anteriores de nossa formação, vamos aprimorar, não apenas nessas disciplinas, mas em outras disciplinas, essa lei de Ohm, tá? Com outras abordagens, mas sempre também utilizando essa apresentação que a gente fez aqui em medição eletroeletrônica, ok? Tá ok então, pessoal? Espero que todos vocês tenham feito um bom proveito da aula. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários. E é isso daí. Valeu, um abraço e até a próxima aula.